Fala pessoal, estamos aqui mais um vídeo, colocar no canal e hoje a gente vai falar sobre controle, Controle de tensão e de reativo nos módulos da DSE 8610 e 8620, que basicamente são os mesmos. Eu escolhi aqui o 8610. Para quem não sabe, o módulo 8610 ele é para paralelismo entre grupos geradores e o 8620 ele é para paralelismo com a concessionária. Então, eu tenho aqui a foto de um painel. Esse vídeo aqui a gente vai falar só sobre o controle analógico de tensão. No outro vídeo eu farei sobre o controle de velocidade, que é muito parecido, mas tem algumas particularidades devido a alguns motores fazer o controle via o barramento CAN e não a uma entrada analógica específica, de motores eletrônicos, através do barramento CAN da ECU. Então aqui eu tenho um regulador de tensão aqui, GRGT7TH4, e aqui eu tenho o manual dele, justamente com a faixa de tensão que ele pode trabalhar. Ele pode fazer o controle de tensão via entrada analógica, recebendo de -9 a mais 9 volts. A versão é 9, ou recebendo de 0 a 10 volts, a versão é 10. Tá ok? Vou deixar essa tela aqui e aí vamos falar um pouco sobre a parte física, de instalação. Aqui eu tenho um projeto aqui, da empresa Heimer. E aqui eu tenho instalado aqui esse regulador de tensão, Nós temos aqui a entrada de controle analógica, A e B, que vai ser conectada justamente na saída analógica do módulo. Tem o nome aqui AVR, está configurado aqui fisicamente, A e B, 37 e 38 do módulo, vai para a página 73, que é justamente essa página aqui que nós estamos aqui, 73, tá ok? Aqui a gente tem a configuração, a conexão com o campo de excitação, onde vai receber a corrente contínua do regulador para sobreexcitar ou subexcitar o campo, fazendo com que a tensão aumente ou diminua. E se ele estiver em paralelo, fazer o controle de reativo, aumentando ou diminuindo o reativo entre os geradores que estão em paralelo. Tá ok? Aqui eu tenho uma entrada do TC que vai fazer o monitoramento da corrente reativa. Interessante um detalhe nesses reguladores de tensão, que ele tem que estar instalado na fase S para fazer um controle de reativo preciso. Se for instalado na fase R ou T, dá problema. E aí você pode, como ver aqui na instalação,
o TC da fase S, ele está em série com o regulador e está em série com a entrada 52, que vai fazer o módulo ler justamente essa corrente aqui e mostrar lá para o operador. Vamos lá. Aqui a gente tem a parte de referência de tensão, 3E2 e E3,4. E a instalação basicamente é essa. Mas vamos ver como é que a gente vai... Vamos entender como é que funciona esse ajuste aqui no módulo justamente da Dipsia 8610, que também serve também para 8620. São as mesmas entradas, mesma configuração, só muda alguns detalhes em relação à parametrização de paralelismo com a rede, mas o controle de tensão é o mesmo. E aí a gente vai ver uma coisa, né? Quando você abrir o módulo para justamente fazer a configuração do sinal analógico que o módulo vai enviar para aquela entrada do regulador, você vai se deparar com essa tela aqui, ó. Você vai abrir o módulo, carregar a configuração. Isso aqui é de um cliente. E você vai ver aqui, ó, na parte de escada, regulador de velocidade / regulador de tensão. Isso aqui é uma foto, porque eu estou sem um módulo aqui para poder me conectar a ele. Esse menu escada, você não consegue salvar essa configuração. Você só consegue salvar no computador essa configuração aqui de cima, onde tem 8620 configuração versão 5.2. A parte de 8620 escada, ela é uma configuração que só vai ser aberta online com o módulo. E ela fica salva no módulo. Se você quiser salvar, você vai ter que tirar print da tela como eu tirei aqui, para de repente copiar em outro usuário que esteja usando o mesmo regulador de tensão ou de velocidade. E aí na parte de AVR, a gente tem aqui, ó, um centro que ele chama de switch 1 e uma faixa que ele chama de switch 2. Esse centro ele vai de 0 a 9, assim como a faixa também vai de 0 a 9. Esse cliente aqui, vamos entender aqui o que está acontecendo. Ele está configurado com um centro 0 e uma faixa 9. Tá ok? Vamos entender o que é que isso representa em termos de ajuste. Eu abri aqui o manual de configuração analógica e a gente tem aqui, vamos entender aqui o que é que representa. O regulador de tensão, ele trabalha com duas faixas. Vamos escolher aqui essa faixa aqui, -9 mais 9, que é essa versão desse regulador aqui, desse cliente aqui, essa versão aqui que está sendo usada. Essa versão é 9, que trabalha com -9 a +9. E aí o que acontece? A faixa de ajuste tem que andar aqui dentro, que é a faixa que o hardware do regulador aceita. Então você vai ter que configurar para trabalhar no máximo
com um ajuste de menos 9 a mais 9. E aí a gente vai voltar lá para a tela do switch. Eu tenho o switch 1 aqui. Como é que está lá? Lá está com o switch 0. Então o switch 0, eu tenho um centro 0 e eu tenho 9 na faixa. O que isso quer dizer? O 9 quer dizer que a faixa ela vai andar mais ou menos 5 volts. E aí, o que isso representa aqui? Ó? Quer dizer que esse regulador ele vai andar de 0 a mais 5 volts para acelerar e ele vai desacelerar de 0 a menos 5 volts. Quando ele estiver em 0, o regulador de tensão vai estar com o ajuste que você fez lá no potenciômetro manualmente. Aqui nessa foto tem um potenciômetro aqui, ó, um desses 4 aqui, se eu não me engano esse primeiro aqui é de tensão, mas você consulta o manual e faz o ajuste lá, deixa lá em 220. Se a tensão for 220, fase neutra, 330 trifásica, como exemplo, né? E aí você vem aqui e você deixa a faixa, né? Já que esse regulador é menos 9 mais 9, o ideal é que ele ficasse, para usar toda a faixa do hardware dele, 0 no centro e mais ou menos 9. Mas o software, ele não permite um valor acima de que chegue a próximo de 9 volts. E o máximo que ele aceita é mais ou menos 5 volts. E aí se você botar... Se eu tivesse colocado um centro 9, 9, eu teria 4 com mais 5, 9. Se eu tivesse colocado aqui um centro de 8, perdão, eu teria uma faixa aqui de 4 mais 5, 9, mas estaria com 4 menos 5, menos 1. Então, eu não andaria com mais ou menos 9 volts, porque a faixa ela tem que ser simétrica para o motor acelerar e desacelerar simetricamente. E aí, o melhor ponto de ajuste que eu encontro é deixando um centro em 0, ou seja, não vai ter nenhum sinal de tensão sendo enviado para controle de tensão, apenas o ajuste físico que foi feito no potenciômetro. A máquina lá vai estar gerando 220. E aí, quando o módulo começar a fazer o controle de sincronismo, e aí ele vai buscar o sincronismo dentro dos parâmetros de sincronismo, fazendo com que a máquina ela ande mais 5 volts para acelerar e menos 5 volts para desacelerar. E aí eu tenho uma folga de hardware de entrada ainda de mais 4 e menos 4 volts. E aí ele pode trabalhar simetricamente dentro dessa faixa analógica sem problema. Tá ok? Basicamente é isso aí. Se eu tivesse usando a versão E10, por exemplo, 0 a 10 volts, eu ia configurar como aqui? Preciso de simetria. Então eu pegaria o centro, ficaria 2,5. Eu escolheria aqui switch 5, 2,5. E escolheria mais ou menos 2,5 para andar. Então eu escolheria aqui um Ranger de 4. Que aí eu daria 2,5 com mais 2,5 dá 5. E 2,5 com menos 2,5 dá 0.
Não, mas aí seria a faixa de 0,5 volts, perdão. O centro teria que ser 5. E aí 5 a gente não tem, a gente tem 4,5. Mas a gente não é obrigado a trabalhar com toda a faixa do regulador. Também tem isso. Eu poderia deixar essa faixa aqui. Um centro de 2,5. E aí ele andaria 2,5 com 2,5 dá 5. Eu teria uma folga de 5 volts positivo. E 2,5 menos 2,5 dá 0. Eu chegaria no limite inferior. Então eu andaria aí de 0 a 5 volts tranquilamente, simetricamente, com uma folga de 5 volts. São exemplos que eu estou dando aí de como você pode configurar. É importante que não tenha nenhum travamento mecânico na bomba, né? No governador do motor que recebe esse sinal, para ele poder fazer um ajuste ideal. Onde é que a gente monitora se está tudo ok, se não tem nenhum travamento? Quando o módulo começar a fazer um ajuste, esse percentual aqui, ó, de regulação analógica de tensão, ele vai subir. Ele pode chegar a mais 100% ou a menos 100%. O ideal é que a máquina dê toda a potência ou faça toda a transferência de carga e não tope aqui nesse 100%. Ou seja, eu não sature a saída analógica nem positivamente e nem negativamente. Se ocorrer um travamento mecânico, o módulo tentar enviar o sinal para excitar, fazer a tensão aumentar ou diminuir e não houver resposta, né, no ajuste, o módulo perceber, né, que não está tendo um ajuste, isso aqui vai saturar e vai chegar a 100%. Se for um travamento de sobreexcitação. Se for de subexcitação, ele estiver retirando o sinal analógico para a tensão diminuir e a tensão não estiver diminuindo por algum motivo, ele vai dar uma saturação aqui, vai ficar menos 100%. Então quer dizer que já estourou o ajuste, a máquina não respondeu e possivelmente ela vai desarmar. Tá ok? Outra coisa interessante também é aqui, ó. Na opção aqui de sincronismo, é interessante perceber que você pode selecionar aqui, ó. Você tem que selecionar aqui também um controle analógico interno. Você pode escolher desabilitado, se não estiver usando. Não estiver trabalhando com paralelismo. Ou você pode selecionar relé também, que são reguladores digitais que trabalham com sinais pulsados via relé. Mas isso basicamente não é usado mais. O que é usado são um controle analógico interno. E é importante você selecionar aqui para ajustar para a tensão nominal, que é a tensão que você regulou no potenciômetro. E essa saída aqui, saída reversa, o que isso quer dizer? Quer dizer que alguns reguladores trabalham com polaridade invertida. Se na hora da faixa o regulador estiver tentando aumentar a tensão e a tensão estiver diminuindo, é porque você inverteu aqui na fiação, aqui, ó,
Você inverteu aqui, ó, o A pelo B, e aí o sinal vai ficar trocado. Se você inverteu aqui, você pode mudar aqui, se você não quiser trocar a fiação. Se você vir aqui no ajuste e selecionar a saída reversa, você está trocando, fazendo a inversão analogicamente, via software. Mas se você não marcar essa caixa, você vai ter que voltar no módulo e desfazer aqui a conexão, porque o ajuste vai estar trocado. O sinal que é para aumentar vai diminuir, e o de diminuir vai aumentar. E aí, no caso, não vai ter um controle preciso e a máquina vai desarmar possivelmente por alguma falha. Tá ok? Basicamente é isso. Basicamente é isso, né? Espero que esse vídeo ajude vocês aí, quem trabalha com esse equipamento, trabalha com essa série, né, da Deepsia. Essa série da Deepsia. E não conhece, né, não tem esse conhecimento sobre esse ajuste do controle analógico de tensão, segue a dica aí. Se você gostou do vídeo, vou pedir que você se inscreva no canal, não só assista ao vídeo, mas ajude a fazer o canal crescer para poder a gente estar sempre trazendo novos conteúdos aqui, novas informações, tá? Ajudando esse projeto, compartilhando aí esse conhecimento através desse canal de educação técnica voltada para manutenção de grupos geradores, tá ok? Um abraço a todos aí, fica com Deus e até a próxima. Valeu!